Você entendeu direito, diverte. Esse vídeo é válido para o retorno das aulas presenciais, tendo elas já ocorrido ou não na sua cidade. Muitos pais têm se preocupado com esse retorno presencial nas escolas, seja porque tem gente de classe de risco em casa, seja por não querer expor a criança agora, no meio da pandemia, ainda sem vacina. Será que a escola pode reprovar os alunos por falta? Apesar da educação básica ser obrigatória dos 4 aos 17 anos, por ser inclusive uma prerrogativa constitucional indisponível, o que é isso? É algo que não depende da vontade dos pais e da criança, tem que estudar e pronto. Será que as leis, tanto o ECA, que é do Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto o LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, quanto o Código Penal, prevê o que acontece nesse caso de pandemia? Não tem nada previsto. Mas um tópico que é famoso, mas não tão famoso, que é do abandono intelectual, que é previsto no Código Penal, ele tem um terminho que vai ser a peça-chave para você entender o porquê que as escolas não podem reprovar os seus alunos. O artigo 246 do Código Penal prevê que o abandono intelectual do menor ocorre se o seu responsável deixar de prover educação sem justa causa, sob pena de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Esse sem justa causa é o termo-chave. Por quê? Seria a pandemia uma justa causa? Esse código penal, esse artigo, ele prevê aqueles pais que são negligentes, que deixam de ficar em cima das crianças para estudar, não levam só seus filhos para a escola. É para esse tipo de pai. E não para aquele que se preocupa com a saúde do filho, com a vida do filho, ou não quer expor ele ao risco. Vai, filhão! E o enunciado desse artigo, ele prevê que essa justa causa, ela é um ato omisso, intencional, ele é desvinculado de uma causa justa, que é aí que tá a chave. Infelizmente, não temos nada concreto ainda, mas é toda uma análise de valores. Apesar de para a criança ser extremamente importante o desenvolvimento social, o convívio na escola, também tem outro valor em jogo que é a saúde, tanto dele quanto dos pais da família. E isso vai ter que colocar numa balança realmente. Não dá para taxar, é obrigatório para todos. Afinal, agora na pandemia, o que antes era previsto como necessariamente frequência presencial, já mudou para frequência virtual e o próximo passo seria talvez prever a justa causa das crianças não irem para a escola, como esse risco aí de expor ao vírus. Apesar de alguns estados de fato estarem declarando expressamente que não é obrigatório o retorno das crianças, ainda que seja naquela jornada parcial, que eles estão fazendo escalas e etc., por causa da omissão de outros estados ou até imposição de algumas escolas particulares, os pais ficam naquela dúvida de será que eu vou prejudicar o meu filho? Será que eu não posso segurar ele em casa até que a vacina saia para todo mundo ou até que o risco seja cessado? Não se preocupem. Apesar do convívio social, volto a dizer, ser muito importante, nesse período de pandemia muitas crianças foram diagnosticadas com depressão, se tornaram violentas, porque realmente o convívio na escola é muito importante. Por um outro lado, se você tem parentes com grau de risco, os avós que às vezes cuidam das crianças para os pais poderem retornar ao trabalho, ou a própria criança tem algum probleminha, uma asma, alguma coisa, não se preocupe. A escola ela tem que atender de forma virtual, ela tem que chegar até a sua casa. E ainda assim, de rede pública, tem o ensino híbrido, tem as aulas virtuais. O ensino particular, se tiver numa escola que eles obriguem o retorno presencial porque eles não vão continuar com a modalidade virtual, você pode pedir a transferência dessa criança para uma escola híbrida, que seria que tem essas duas modalidades. Lembrando que a escola não pode reter os documentos. Se você está devendo para a escola as mensalidades e quer transferir, ela não pode impedir de te dar o histórico escolar para você fazer a matrícula em outra que tenha esse sistema híbrido, porque temos um vídeo sobre isso, vale a pena dar uma olhada, mas isso é prejudicial à criança, que é o bem maior tutelado pelo Estado. Já para os professores, o retorno é de fato obrigatório, porque aí a gente entra numa esfera trabalhista, que é outros 500. Semana que vem vai subir um Drops sobre questão de demissão com justa causa para quem se recusar a se vacinar ou retornar ao trabalho. Agora, voltando. Na questão do ensino, eu aconselho para que você fuja de uma eventual denúncia injusta da escola frente aos órgãos de tutela e social, que você mande um e-mail, uma notificação de qualquer tipo, avisando
que você não tá mandando o seu filho de volta não por negligência, mas por preocupação, porque você tem alguém de classe de risco que tem convívio com ele, ou ele tem algum probleminha de saúde que coloque ele no grupo, ou que ele tem algum risco e assim vai. Então, explica para a escola, manda e-mail, se for necessário, transfere a criança, mas não deixa ele se prejudicar, não deixa ele sem o ensino. A descontinuidade do ensino também é muito prejudicial. E aí você se vira com eventuais pendências nessa escola anterior, aí em ação judicial ou direto com eles fazendo um acordo. E eu me atrevo a dizer que essa situação toda vai retomar até a discussão sobre homeschooling. Já ouviu falar? Tem curiosidade? Deixa aqui nos comentários. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e até a próxima.